o pessoal que ficou dirigindo desde aquela época. E entre vocês estabelecerem uma orientação e imprimir. Para suavizar, é claro que lá pelas tantas, aqui e ali, usem o meu nome para não dar problema. Senão já chega um lá e diz, não, senão o Hervé não falou. Essas coisas de sempre. Sim. Então o meu nome, infelizmente, tem que figurar. Porque se não figurar, dá bode. E bode grosso. Porque acaba a unidade do grupo. Isso aí não tem dúvida. Mas vocês é que tem que fazer isso. Eu já passei. Nós vamos hoje falar com alguns dos nossos dirigentes e com alguns dos nossos médios que trabalharam com o Dr. Ivan. Esse encontro que a gente vai realizar, na realidade, é uma homenagem ao nosso fundador, mas também pela existência da nossa casa, que nesse ano está completando, dia 9 de outubro, está completando 24 anos de instituição civil, registrada com o CNPJ, apesar de já estar funcionando anteriormente de uma forma insípida, mas mais de um grupo do Dr. Ivan e de alguns dirigentes. Mas como estrutura organizacional, a nossa casa completa 24 anos. Então, para esta homenagem que a gente está fazendo, nós dirigentes, a gente está reunindo alguns dirigentes e algumas pessoas que trabalharam com o Dr. Ivan. Eu sou o Rogério Selle da Silva, estou presidente da casa, estou aqui desde 96, trabalhando na casa de João Pedro, e tive a oportunidade, nesse período, de trabalhar junto com o Dr. Ivan, e também, a partir desse trabalho, eu vim aqui para ser atendido, e fui convidado por ele. Essa experiência não é só minha, é de todos os dirigentes, de alguns médicos que já frequentam a nossa casa, ou já frequentaram, como trabalhadores, ou enfim, como assistentes, que vieram para casa para buscar uma ajuda e foram atendidos por eles e acabam agora trabalhando. É o nosso caso aqui. Então eu convido a vocês a assistirem até o final essa homenagem, que a gente está fazendo com muito carinho, para homenagear esta pessoa, um médico espírita, que trouxe para a corrente das casas mediúnicas uma experiência única, que é a casa de João Pedro. Para quem já frequentou, para quem já foi atendido, para quem trabalha, sabe o carinho que nós temos pela casa de João Pedro e o carinho que nós temos pelo seu fundador, que é o Dr. Ivan. Não poderíamos deixar separado essas duas homenagens. Homenagear a nossa casa é homenagear o seu fundador. Então eu convido a vocês a nos assistirem até o final. Vai ter histórias muito interessantes, vivências importantes que tiveram nesse momento. E com isso, a todos aqueles que têm um carinho pela casa de João Pedro, vão ficar certamente felizes de ouvir e confraternizar conosco e festejar conosco a existência desta casa que há 24 anos ajuda, serve e auxilia tantas e tantas pessoas que buscam auxílio aqui nos nossos trabalhos. Nós estamos aqui, meus irmãos, com a Leila Xavier, que é a dirigente do grupo de limpeza, que também iniciou sendo atendida pelo Dr. Ivan e começou a trabalhar na casa. Estamos também com a Sandra também começou a trabalhar aqui com o Dr. Ivan, e ela também vai dar o seu depoimento, a sua experiência, a sua vivência nesse trabalho na casa, nesse período aí de 24 anos. E o Paulo Oscar, também trabalhador da casa, dirigente do grupo de limpeza. A Sandra é dirigente do grupo de saúde. Esses irmãos todos trabalharam com o Dr. Ivan e tiveram uma convivência muito próxima. Então, hoje nós vamos fazer uma mesa redonda, que não é uma mesa bem redonda, mas é uma escrivaninha aqui, retangular, onde que nós estamos com os nossos dirigentes. Vamos bater um bate-papo para trazer um pouco dessa história da nossa casa e, acima de tudo, uma história da vivência com o Dr. Ivan. Então é importante que vocês estejam conosco aí, nos assistindo, nos ouvindo até o final. Também queria dizer que a Darlane, também, que é uma outra dirigente que trabalhou com o Dr. Ivan, inclusive dirigiu o grupo do Dr. Ivan, que está conosco aqui também para trazer um pouco da sua vivência, da sua experiência nesse período. Tá?
Sejam bem-vindos a esse encontro e esperamos que vocês gostem e estejam felizes como nós estamos de comemorar esses 24 anos da nossa casa. Então vamos dar continuidade à nossa reunião aqui com os dirigentes. Vocês estão agora vendo aqui a Leila Xavier, a Sandra, a Darlane e o Paulo. São dirigentes da nossa casa e tiveram uma vivência muito próxima do Dr. Ivan. Então a ideia é a gente bater um papo aqui, pessoal, para cada um colocar a sua vivência, a sua experiência, até para a gente, vamos dizer, fazer essa ligação do Dr. Ivan com a nossa casa e junto comemorar esses 24 anos. Então, Darlane, tu, acho que de todos nós aqui, é o que teve a maior experiência, a maior vivência com o Dr. Ivan, né? Quando nós chegamos aqui, tu já estava na casa. Então era importante tu trazer para nós essa tua vivência com ele, como é que tu conheceu ele, como é que tu chegou na casa, como é que tu trabalhou, aonde tu trabalhou e como, na verdade, falar isso, essa experiência. Eu conheci o Dr. Ivan, não foi na casa. Eu conheci o Dr. Ivan quando ele foi convidado a trabalhar numa rádio onde eu trabalhava. E lá ele fazia muitas palestras maravilhosas e os ouvintes da rádio adoravam ouvi-lo, né? E eu lembro que uma vez eu disse, aliás, eu sempre dava o retorno para ele, né? Porque eu era secretária executiva. Aí eu dei o retorno para ele e disse, às vezes eu não concordo muito com essas coisas que eu estou dizendo. Bem jeito dele, né? Então ele dizia, quer dizer, ele confirmava que não era ele quem estava transmitindo aquelas coisas maravilhosas que os ouvintes gostavam de ouvir, né? Muito bonita as palestras dele na rádio. Que ano foi isso? Pois eu não lembro, sabe que eu não lembro? Foi antes de nós nos reunirmos no Ramiro Dávila. Antes de 94. Foi por aí. Foi aí. E aí, como é que tu chegou na casa aqui, como trabalhadora? Pois daí, te conversando, aí eu falei que eu trabalhava espiritualmente numa outra casa, mas que eu não estava me sentindo assim muito à vontade, embora eu trabalhe desde os meus 30 e poucos anos, espiritualmente, né? E aí eu disse a ele que eu não estava me sentindo muito à vontade, que me faltava alguma coisa a mais, né? Aí foi quando ele me disse, então vamos lá para nossa casa, lá tu vai te sentir muito bem. E aí era ainda no Ramiro Dávila, onde nós nos reunimos numa sala grande, né? Tinha uma mesa grande, amontoada de gente, lembra? Era amontoada, não tinha um espaço para encaixar naquela mesa. Que era o grupo que saiu da Casa do Jardim. Que era o grupo que saiu da Casa do Jardim. E que foi para Ramiro Dávila, que dali se dividiu e depois saiu a Casa de... Aí então eu lembro que precisava de alguém de saúde, naquele grupo imenso, que era tudo misturado, né? Ninguém sabia quem era ali. E aí eu disse para ele que eu poderia trabalhar com um outro médium, numa cadeirinha do lado, na mesma sala, nós atendíamos saúde. Então ficava naquela mesa imensa, todos os outros médicos, e nós dois atendendo saúde ali do ladinho, uma cadeirinha cada um, né, e o paciente do lado. Maravilhoso, né? Que coisa mais linda. E depois saíram da casa do Ramiro Dávila. Nós fizemos aquela reunião na casa dele, algumas reuniões na casa dele, né? E fomos trabalhar naquela outra casa que não foi na... Coronel Feijó. Monteiro Lobato. Coronel Feijó foi depois. Que nós ficamos pouco tempo. E depois nós fomos para Coronel Feijó, que era uma casinha velhinha. E como eu trabalhava à tarde... E aí era só um grupo? Era só o grupo dele. Só o grupo dele. Aí depois eu, junto com algumas pessoas, eu disse, doutor Ivan, nós precisamos de um grupo de saúde, continuar. Darlane, pega quem tu quiseres aqui e leva para o teu grupo. E formaram 2 grupos. Nós formamos 2 grupos naquela casinha e eu trabalhava com ele à noite e à tarde eu tinha grupo de saúde. Que eu tinha um grupo grande, né? E a casa toda era nossa, né? Eu lembro que era um trabalho diferente, botava as macas em todas as peças e trabalhávamos os grupos de saúde em macas diferentes, em peças diferentes,
Era um trabalho belíssimo, belíssimo. E depois dali foram para... Aí nós fomos para Portuguesa, né? Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo. Gonçalves Ledo. Aí na Gonçalves Ledo tu dirigia, continuava com o grupo de saúde? Continuei dirigindo o grupo de saúde e com ele também. Né? Aí foi quando a Leila foi. Não, eu fui na Feijó. Ah, tu foi lá no Feijó. Fui na Feijó. E me diz uma coisa, então essa história aqui é bem importante até pra gente fazer essa linha de... Mas assim, tu teve uma convivência muito próxima do Dr. Ivan, né? Sim. Então tu poderia nos dizer assim, em algumas poucas palavras, né? Porque depois a gente pode voltar até se lembrar de mais alguma coisa. Como é que tu caracterizaria o Dr. Ivan e o que a caminhada dele, né, gerou e transformou nesta casa, né? O que tu poderia simplificar dizendo assim, o que ele representou, né? Tu que conheceu ele fora da casa, veio trabalhar, o que isso significou para ti e o que tu acha que ele representou e que representa, vamos dizer, porque a gente que espírita sabe que a carne morre, mas o espírito não. Então, com as tuas palavras, assim, qual é o sentimento e qual é a tua... O que eu sinto, assim, que ele foi muito importante na minha vida, como a casa, né? Toda a casa, todo o trabalho feito aqui, todo o trabalho com ele. Ele me ensinou muitas coisas que hoje eu ainda lembro e falo para os meus filhos, né? Para o meu filho, para o Gabriel, principalmente. E falo que ele dizia assim e que realmente é assim. Então, aquilo fica no meu mental, quando a gente repassa muitas dos estudos nossos, que a gente ouve as palestras, né? Parece que aquilo repete no mental da gente e a gente lembra de todos aqueles momentos em que nós convivemos em grupos e eu depois aqui com ele como secretária. Foi muito importante na minha vida. E né? Porque continua. E uma palavra que tu classificaria o Dr. Ivan, que tu diria dele, assim, uma palavra, que pudesse simbolizar tudo que tu sente? Eu sentia nele, ele era uma pessoa muito boa. Ele tinha um carinho imenso pelos seus pacientes, ao mesmo tempo que ele era rigoroso. Não levava ninguém para compadre, né? Ele era rígido, né? Cobrava ali de cima, mas ele tinha uma bondade incrível, um carinho incrível. Eu lembro assim da forma como ele falava para os nossos pacientes, né? Ele falava com um carinho, parecia assim que ele conhecia a alma daquelas pessoas, né? O carinho, o tom de voz que ele falava com aqueles pacientes, e era doce, por incrível que pareça, era doce. Porque ele era muito rígido, né? Ele era faca na bota. Mas era doce, né? Aqueles pacientes, com a delicadeza, com tentando ajudar ao máximo, né? Aqueles pacientes. Doutor Ivan, né? O que dizer do Dr. Ivan? Dr. Ivan foi uma pessoa que deixou um legado muito grande para todos, né? E para mim em particular, o Dr. Ivan foi uma pessoa muito marcante na minha vida, né? Eu estava olhando aqui as minhas coisinhas, pensando no que falar, né? Aí eu achei o meu certificado, né? Aí dizia: certificamos que Osvandir concluiu o segundo curso oficial do Dr. Ivan em 23 de junho de 99. De julho de 99. Então, há 22 anos atrás aí. E aí eu me lembrando, né, de como a gente entrou, eu frequentava a casa já, mas daí fizemos o curso, o Dr. Ivan com as suas palestras, os professores também, e o curso tinha uma parte teórica, mas também muito parte prática e tal, e o Dr. Ivan participava de vários momentos dentro do curso. E aí eu me lembro quando nós concluímos,
Estava sentado na escada da casa, tal, daí escolhendo para que grupos nós ia, saúde, harmonização, enfim, né? Aí a doutora falou assim, meu filho, tu tem que ir para a limpeza. Eu achei muito engraçado aquilo, eu digo, ó, vamos embora, né? E de lá para cá, eu me apaixonei demais pela nossa casa, pelos ensinamentos do Dr. Ivan. Um pouco depois, alguns anos depois, 2, 3 anos depois, o Dr. Ivan me convidou para trabalhar com ele. E foram inestimáveis aí esses anos, o aprendizado, a forma como o Dr. Ivan trabalhava, eu trago comigo até hoje. Muito do que ele dizia, do que ele fazia, né? A forma como ele empreendia as suas ideias, né? Ele dizia que surgiu uma ideia, né? Aquelas coisas das inspirações que ele tinha, mas as inspirações eram muito importantes, mas o que eu admirava mesmo é a realização, aquilo que ele recebia do espaço e a forma como ele realizava, né? A forma como ele convencia a sua equipe de fazer aquilo, de melhorar a casa. Ele estava sempre focado num ponto futuro, né? Sempre focado em coisa nova, no que ele podia aprender. E óbvio, né? A especialidade dele, aquelas crianças com Down, com deformidades assim maiores, né? Principalmente psíquicas, a parte neurológica, né? Ele tinha muito prazer em tratar isso. E esse aprendizado eu não vou esquecer, eu tenho certeza que os que trabalharam com ele dificilmente esquecem. A forma como ele trazia o amor pelas crianças e a forma como ele conduzia. Enfim, era um líder, foi um líder, continua sendo um líder, a casa tem todos os exemplos dele. Eu peguei o guia prático do médium, que ele elaborou também há talvez 20 anos, 15 anos atrás. A gente faz praticamente as mesmas coisas, só que ele foi projetando e modernizando da forma dele mesmo, né? E a gente aprendendo. E hoje eu noto, com todos esses nossos grupos de estudo, com todos os cursos, como a gente trouxe da ideia dele, a forma de modernizar, a procura constante pela condução dos trabalhos, pela realização dos trabalhos e principalmente trabalhando a passos com a ciência, né? Buscando a apometria, buscando a comprovação, registrando cada atendimento e transformando aquilo em livros. Então, muito feliz por essa data, né, do aniversário da casa, feliz por Deus ter me concedido trabalhar muitos anos com o Dr. Ivan Hervé, e feliz por continuar na casa, por participar e por poder utilizar muito dos ensinamentos dele. Então, queria deixar aqui um beijo para a nossa casa, de coração, que a gente tenha muitos e muitos anos ainda, e um abraço espiritual muito especial ao Dr. Ivan. Agradeço sempre por participar e por Deus ter me permitido viver essa experiência. Um beijo a todos. Dando continuidade, agora nós vamos passar para a Leila. A Leila Xavier, ela também trabalhou com o Dr. Ivan, de nós aqui da mesa, ela é a segunda na linha aí de reconhecimento do Dr. Ivan e do trabalho aqui na casa. Então, Leila, na mesma linha que a gente fez com a Darlene aqui, era importante fazer essa retrospectiva aí, esse histórico, né, de como tu conheceu o Dr. Ivan, como é que te trouxe a casa, o trabalho, enfim. Você quer falar contigo? Eu já trabalhava em outros lugares e da mesma maneira que a Darlene, eu não estava muito satisfeita. Aí uma amiga que trabalhava nesse outro lugar comigo me disse, tem uma casa muito boa, em Casa de Monteiro, Dr. Ivan.
e eu marquei uma consulta, mas ainda aqui antes, na Gonçalves, não é na Gonçalves Bento, No Feijó. Coronel? Monteiro Monteiro Lobato. Marquei no Monteiro Lobato e me avisaram que eu não podia ser atendida naquele dia, porque eles estavam se mudando para Coronel Feijó. É. E daí eu fui atendida lá, que a dirigente era a Darlane. E a Darlane me atendeu e começasse a falar e dizer que eu tinha mediunidade, não sei o quê. E ele disse, mas eu já vi que ela tem mediunidade. E quando terminou o atendimento, ele me perguntou, não quer trabalhar conosco? E aí eu comecei a trabalhar mais na mesa. Que a mesa era uma mesa oval, assim, que tinha várias pessoas, tudo apertadinho. E comecei a trabalhar ali com ele. E ele era uma pessoa, para mim, uma parte definir o Dr. Ivan, ele era inovador. Ele estava sempre procurando coisas novas. Ele não seguia Se acomodava. Ele não se acomodava numa situação. Ele era inovador. Ele sempre estava descobrindo coisas novas e a gente aproveitava tudo isso que ele transmitia, né, para aproveitar. E eu lembro de uma vez um atendimento, que, né, como a Darlane falou, foi uma senhora que o filho estava usando drogas. E aí ela disse, mas ele, coitado, ele não é isso, as más companhias. O doutor disse, sim, mas nesse colégio não tem boas companhias. Por que eles são as más? Era bem dele. Direto. Não tinha escolha. Não tinha escolha, né? Aí depois da Feijó, nós continuamos. Aí a Darlane saiu para fazer só a parte de saúde. Passaram outros dirigentes do grupo e eu fiquei de dirigente do grupo dele. Aí eu fiquei um tempo bem grande de dirigente do grupo dele. Até que um dia... Te lembra a data? Essa data? Não, aí nós já estávamos aqui nessa... 95, 94, na Gonçalves Lima, a gente já estava na 94, 95 ali. E aí eu fiquei dirigindo o grupo para ele, e um belo dia formou-se um outro grupo de limpeza, e tinha já com o dirigente pronto, os médicos que eles tinham feito um curso, porque era só ele que fazia, só ele era o professor. E aí montaram um grupo de limpeza, e na hora de o grupo começar a funcionar, o dirigente foi embora. E aí o doutor Ivan chamou para mim, tu vai dirigir. Tu vai dirigir esse grupo de limpeza. Eu disse, mas doutor Ivan, eu não sei como é que eu vou fazer. Pode ir que tu vai fazer. Aí comecei a atender, e às vezes eu ficava meio não sabia o que fazer, ele batia na porta dele, doutor Ivan, vamos lá, tá aí me ajudar. Porque era pequeno, né? Era uma casa, tinha, os duplas eram tudo próximos, tinha, mas não é como hoje na casa que é muito grande. Batia na porta. Batia na porta. Era muito próximo. Batia na porta, e vamos lá, eu vou atender ali, tinha uma situação que era meio complicada, e eu disse, será que eu vou saber fazer? Ele disse, vai saber sim. Eu disse, não, mas o senhor vai lá ficar comigo. E aí ele ia lá, ficava, dava orientação, e estou até aqui, até hoje, na casa. Com as pessoas já se foram algumas, né? Outras vieram. E a gente continua aqui nessa casa que é a nossa família, né? É a família que nós escolhemos aqui. A Leila até já se antecipou e colocou essa característica, que é uma coisa que é interessante cada um aqui colocar, né? Uma pessoa inovadora, realmente, o Dr. Ivan decidiu sair da casa do jardim e trouxe muitas inovações para casa, né? Mas aí na sequência tem a Sandra Lages, que é a dirigente do grupo de saúde, que também trabalhou com o Dr. Ivan, tem uma experiência aqui bastante grande na casa e pode nos trazer também essa visão dela em relação ao Dr. Ivan e a nossa casa, Sandra. Bom, em realidade, em 2002, eu tinha um cliente no consultório que era médium da casa de João Pedro, e vocês haviam lançado um livro, Apometria, Conexão entre Ciência e Espiritualidade. E ele me levou o livro de presente e me pediu que lesse. Eu li o livro, achei interessantíssimo, e na época fiz um emparelhamento com uma teoria que eu trabalhava no meu doutorado.
eu fiz todo o emparelhamento, escrevi, disse ao cliente assim, tu podes levar o doutor Ivan, vê se ele lê. O paciente pegou aquilo e levou. Numa outra consulta ele veio e disse, o doutor Ivan quer te conhecer. Então, pela primeira vez eu conheci o doutor Ivan, em 2002, um pouco antes, na Gonçalves Ledo. Depois é que vocês vieram para cá. E eu conheci ele sendo o que era no campo médico, no campo científico. Eu realmente fiquei encantada com a humildade com que ele se relacionava com a gente, conversou comigo com aquilo que eu havia escrito. E ele me disse, tu não quer conhecer o meu grupo? Passou-se um tempo, não foi de todo, eu voltei a casa, liguei para ele. Disse, não, mas vem para o meu grupo. Então eu passei a frequentar o grupo do doutor Ivan, a princípio, como ele dizia, vem só para observar. E ele dizia, senta aqui minha filha, porque eu gosto de gente que gosta de pesquisa, eu preciso de pesquisador. E para quem vem da área acadêmica, e até então eu não tinha nenhum contato, a não ser com a igreja, formação católica. Eu sentei e comecei a observar, e eu fiquei impressionada, primeiro com a amorosidade dele, a relação que ele estabelecia com aquelas crianças com síndromes neurológicas gravíssimas. E aquelas famílias trazendo os exames clínicos a ele, e ele de boa vontade olhava, recebia, quase por educação, pedia que aquelas famílias seguissem os tratamentos médicos formais, e o trabalho e a dedicação. Me chamava a atenção que eu do lado dele dizia, e aí minha filha, viu alguma coisa? E eu quieta ali, não, só observando. E assim foi 1, 2, 3. E ele dizia, e aí minha filha, semana que vem tu volta aqui, eu estou te esperando. E eu não dizia não, e tá, e fui voltando, daqui a pouco ele dizia, viu alguma coisa? Eu dizia assim, doutor Ivan, eu fiz isso. Muito bem, minha filha. E aí, né, e as coisas pareciam, e aí um dia ele disse, olha, vai ter um curso de médium na casa, e nesse curso de médium dava aula o Rogério, a Leila, o Volney, acho que a Darlane, tinha um outro, o Francisco. E aí eu trabalhei um tempo com ele e depois disso ele me disse, quem sabe tu vai para o grupo da saúde, que era o grupo da Dória. Mas trabalhar com o doutor Ivan e conviver com o doutor Ivan, para mim, foi uma divisão de águas. Foi o divisor de águas na minha vida. Na ciência a gente diz que foi o grande corte epistemológico, porque tudo aquilo que eu acreditava e que eu licionava, em termos da mente humana, das patologias, né, em 3 universidades de Porto Alegre e de outros municípios, assim, abriu-se um campo de um tamanho, e a partir do conhecimento do Dr. Ivan, do estudo da apometria, do estudo da ciência espiritualista, das colocações, dos esclarecimentos dele, o Dr. Ivan, o espiritualismo e a apometria, criou um campo que a medicina, a psiquiatria, a psicologia ainda não conheceu de todo, porque é um passo a mais na ciência. Não é? É um entendimento do humano que vai muito além daquilo que a área médica e os livros escreveram até então no mundo inteiro. Realmente o Dr. Ivan, ele estava a um passo da evolução do nosso mundo. Ele estava ali. Não é? Então a minha gratidão foi por conhecer o espiritualismo, esta casa tão amorosa, e ajuda, que talvez ele nem saiba, profissionalmente em termos de conhecimento e de relacionamento com o outro, e ajuda na transformação do outro. Com o Dr. Ivan eu aprendi a ter um atendimento humano com os clientes, né, fora da casa de João Pedro.
Pedro, com as pessoas, né? Porque me encantou aquele cientista rígido, mas extremamente bom. E numa palavra que tu poderia dizer assim, que eu represento o Dr. Ivan? O Dr. Ivan, para mim, é o meu grande mentor intelectual e espiritual. Né? Ele foi um modelo de como alguém que vem do campo das ciências da saúde pode ser. E quando eu lembro do Dr. Ivan, o que me vem à mente imediatamente é muita sabedoria, muita dedicação e trabalho para a nossa casa de João Pedro. Eu lembro assim de todo o legado de ensinamento que ele nos deixou, e esse legado ele irá nos servir sempre, em cada momento da nossa vida. Em sua trajetória pelo plano material, ele nos contemplou sempre com o seu brilhante e dedicado estudo teórico e prático do espiritualismo. Em sua obra, que é composta por diversos livros, ele nos forneceu a base, nos forneceu o esclarecimento necessário dos trabalhos desenvolvidos na nossa casa, trazendo todo o embasamento teórico e, principalmente, demonstrando com os resultados práticos obtidos nos atendimento aos pacientes. O seu trabalho, ele mostra a importância da pesquisa que realizou. E os seus livros, quando lidos, mas não somente lidos, mas estudados, eles ampliam os conhecimentos dos médiuns e mostram que todo o seu trabalho foi em prol do conhecimento. Conhecimento esse necessário para que cada um de nós vai subindo, degrau por degrau, nessa longa escala evolutiva. Mas nós vamos subindo, porque os seus livros deixados, eles vão formando para nós cada um desses degraus necessário para que vamos ampliando o nosso conhecimento. E com o nosso conhecimento, nós podemos fazer com que a casa de João Pedro fique cada vez mais uma casa acolhedora, uma casa dedicada ao trabalho, ao atendimento aos pacientes, ao estudo e à pesquisa. Então agora na sequência, vamos passar para o Paulo. O Paulo não é novinho na casa também, mas a gente deixou ele mais para o final, porque o Paulo teve uma experiência, uma convivência com o Dr. Ivan, um processo também inicial, intermediário, mas no processo final, o Dr. Ivan já não mais podia trabalhar pela sua idade, né? E o Paulo foi uma pessoa que teve também muito presente, então ele pode fazer toda essa retrospectiva desde que começou a trabalhar na casa, por que veio, como é que conheceu o Dr. Ivan, como é que conheceu a casa, mas também avançando um pouco mais nessa questão aí da convivência do Dr. Ivan já adoentado, já um pouco debilitado, né, Paulo? Então, contigo, Paulo. Então, meus amigos, diferente dos outros colegas, eu vim para casa, mas como a maioria das pessoas, colegas médicos que aqui estão, eu vim através da pedagogia da dor. E ao encontrar o Dr. Ivan e os mais dirigentes, como era uma casa menor, na Gonçalves Ledo, a gente ficava mais próximo para efetuar o trabalho, se falava mais, né? Hoje nós estamos nesse prédio enorme aí, que sempre meteu medo no Dr. Ivan. Ele não queria, ele tinha medo de uma casa muito grande. Talvez seja por isso, o aconchego. Sim. É uma das características dele. Lembro de vários episódios, de muita coisa. Agora mesmo, e eu sempre falava com ele que interessante o nosso encontro do amigo secreto, naquela tarde de 14 de dezembro, ensolarada, quando ele nos chama, estávamos esperando o Dr. Lacerda, e ele avisa: pessoal,
o meu amigo subiu. E eu olhava para ele, não entendi muito, porque nós estávamos ali. E realmente, naquela tarde, o Dr. Lacerda havia desencarnado. E vou lembrando de coisas, o encantamento dele quando ele recebeu a Joana d'Arc pela primeira vez no grupo, que foi uma coisa encantadora, do grupo estar fechado para fazer um trabalho onde ele recebia uma quantidade enorme de pacientes e simplesmente naquela noite não vai nenhum paciente. Uma coisa assim, quase que sem nexo. E se apresentou a Joana d'Arc propositalmente, né, os pacientes ficaram sem atendimento aquela noite para que ele recebesse isso. Numa visita depois na casa dele, ele chorou muito lembrando disso aí, porque ele ficou muito grato ao mundo espiritual, porque naquela vinda daquela entidade para a nossa casa, nós mudávamos uma técnica de trabalho, sendo menos agressivo e usando mais as negociações para o encaminhamento dessas entidades. Foi um momento especial para todos nós, principalmente o pessoal da limpeza. E depois, alguns aprendizados, assim, alguma coisa que marcou muito. Casamento da minha filha, nosso trabalho espiritual, nós não temos rituais de batismo, não temos rituais de casamentos, mas o Dr. Ivan me trouxe uma coisa que gravou muito. Eu não batizo meu filho na Igreja Católica, mas como é que eu faço? E ele foi franco, na hora ele disse, a gente faz uma reunião do grupo, traz essa criança, os padrinhos, a família, e agradece ao mundo espiritual a oportunidade de ter recebido esse espírito pelo qual nós somos responsáveis. No casamento, a mesma coisa. E ele casou minha filha. E batizou o meu filho, o Emmanuel. Eu guardei isso aí com carinho, nós passamos a fazer isso. Não temos um ritual, mas a felicidade de ter aprendido com ele a agradecer a esses benfeitores espirituais a oportunidade de um filho, que é uma responsabilidade tão grande, né? E de casarmos com uma pessoa que, se eu não sou católico, eu não posso me enfeitar em uma igreja com a noiva, né? Eu nem vou à missa. Mas aonde, como é que eu vou agradecer? Como é que eu vou... E isso, recentemente, o Rogério teve a oportunidade, que eu já conversando com ele, sei que foi emocionante, e isso nasceu do Dr. Ivan aqui na nossa casa, né? Nos permitindo essa oportunidade de podermos apresentar os nossos filhos e efetuar o casamento também. Na parte, agora já no final da caminhada do Dr. Ivan, que eu acompanhei bastante, e da esposa dele, a doutora Ruth, o que mais ficou gravado de todas as conversas e o que me impressionou muito foi que ele, mesmo estando com tanto sofrimento, não caminhando mais, com tanta dificuldade, duas coisas ele fazia. Comer chocolate, não parava de comer chocolate, responsável por isso a Leila, que presenteava, uma paixão de chocolate terrível. E num evento que teve na casa, sempre nos eventos, ele ganhava a cesta de chocolate. E quando eu fui visitar ele, que foi, parece, no Natal, porque o filho dele, o caso veio de São Paulo, as gurias, as cuidadoras esqueceram a cesta do lado dele. Ele comeu quase toda a cesta e teve uma diarreia horrível. Passou o Natal. Ele só me disse, eu não acredito que o senhor fez isso, doutor Ivan, quando eu fui lá. Ele disse assim, evidentemente, eles deixaram a cesta do lado, eu não tive o que fazer. Mas eu tô aqui, minha filha, me leva de novo. Ele estava mal. Comeu. E ele adorava aqueles chocolates. E a outra coisa, que era assim, marcante nisso, era o desdobramento dele. Se desdobrava e vinha trabalhar. Várias oportunidades eu estava com ele conversando e ele se desdobrava. E muitas vezes as cuidadoras me ligavam, assustadas, porque ele começava a gritar. E ele não era nada na casa dele, a gente cuidava. Eu e a Leila, nos trabalhos à noite, a gente, olha, vamos dar uma olhadinha se está tudo bem, doutor Ivan. A casa estava limpa. Ele saía de lá e vinha, angustiado. Principalmente, ele citava muito o trabalho com as crianças do Menino Jesus de Praga, porque ele se dedicava, assim, ele teve parece que um choque com aquilo de ver tanta tristeza, tanto sofrimento daquelas crianças, e ele queria fazer o seu melhor com aquilo ali.
pesquisa, ciência e uma angústia para que a classe médica entendesse a necessidade de que a espiritualidade caminhasse junto. Que a grande frustração A frustração dele. Ele sofria muito não com isso. conseguiu fazer essa E ligação. foram poucos amigos. Graças a Deus que num evento que até foi no Bourbon, no Teatro do Bourbon ali, o Dr. Luquezzi, se eu não me engano, Sim. e mais alguns médicos, foi uma coisa linda, porque eu parecia que estava vendo aquilo que o Dr. Ivan queria. E um médico neurologista, que tem hoje um grande hospital em Porto Alegre, que também mandava as crianças, que ele observava, tinha alguma coisa, ele disse, olha, eu não sei se vocês acreditam, mas eu vou mandar para alguém que é sério, senão eu não indicaria. Ele é médico também, meu amigo, e indicava o Dr. Ivan. Eu ficava com orgulho daquilo, porque normalmente o entendimento que as pessoas têm é completamente diferente de alguém que pesquise, que estude, que seja tão generoso e tão disciplinado quanto o Dr. Ivan. Sintetizando para mim, um grande amigo que eu tive, uma oportunidade de ser uma pessoa melhor. E que ano tu te lembra o ano que tu começou a dirigir? Como é que tu foi convidado por ele? Como é que foi que aconteceu? Eu comecei a dirigir na casa. Eu comecei a dirigir porque a Lei Nordai precisou se afastar e eu assumi o grupo da Lei Nordai e o grupo do passe das quarta-feiras. Eu trabalhava 2 vezes por semana. E às vezes o Dr. Ivan me chamava, como foi daqui do Jesus de Praga, que algumas vezes ele chamava eu e o pessoal da limpeza, né? A gente subia e via esse trabalho que era encantador. A sua presença nas nossas reuniões sempre foi marcante, pelo seu posicionamento frente aos diversos problemas enfrentados e que foram resolvidos com a participação ativa do Dr. Ivan, cobrando, exigindo dos dirigentes, exigindo dos médiuns essa participação. Me lembro mais ainda que nos cursos que ele sempre participava, suas aulas eram repletas de informações e conhecimentos, que muitas vezes nós não tínhamos condições de entender, mas ele, sempre paciencioso, nos explicava em detalhes, mas exigindo que estudássemos. Guardo as melhores lembranças de nosso mestre, sempre participativo e presente em nossa casa, nos acolhendo com muito amor. Bom, então aqui nós tivemos uma oportunidade de conhecer os dirigentes da casa, que são atualmente dirigentes e que tiveram essa história com o Dr. Ivan e a chegada aqui na casa. Acho que é importante fazer essa união entre a vinda, né? E muitos de nós viemos pelo convite dele e pelo que ele representava para casa. Acho que não dá para dissociar isso, né? Porque não dá para dissociar uma estrutura material das pessoas que o habitam, né? A casa de João Pedro é as pessoas, não é a construção, né? Nós começamos, como o Padre falou, começou com uma sala onde estava os médicos reunidos, amontoados, depois 2 grupos, noutra casinha, foi indo, né, até que nós chegamos nesta casa. E vendo os nossos irmãos dirigentes falando aqui, eu tenho uma vivência com o Dr. Ivan anterior à casa de João Pedro. Eu sou funcionário do Grupo Hospital Conceição desde 1980, e o Dr. Ivan trabalhava no hospital. Ele e a doutora Ruth trabalhavam no Hospital Conceição. O Dr. Ivan é pneumologista, mas tem uma situação bem interessante. O Dr. Ivan, todos sabem, o Conceição, ele era um hospital privado, né? E o Dr. Ivan fez parte desta construção desse hospital. Ele era o coordenador da residência médica e da área médica. Ele era a referência da área médica quando esse hospital foi fundado. E ele era preceptor da residência, enfim, foi professor da universidade, e também ele ficou um tempo morando nos Estados Unidos para se aperfeiçoar e trazer para o Brasil novidades. Então, como foi dito aqui, ele tinha um perfil muito forte científico,
né, que movia ele em tudo que ele trazia para a espiritualidade, nunca aceitando as questões sem que houvesse uma discussão, sem que houvesse uma avaliação, sem que fosse avaliado todas as variáveis, né? Ele não aceitava que alguém viesse trazer uma informação que não tivesse um fundamento. Onde está escrito isso? Tu colocou isso, fez uma casuística, fez uma estatística. Ele sempre nos forçava a buscar esse conhecimento, né? Então, o Dr. Ivan, ele, apesar de todo o sucesso de ser um médico conceituado, né, professor universitário, preceptor da residência médica, uma conceituação muito grande no meio médico, ele abriu mão disso tudo, porque quando tu vai dizer que tu é espírita, sendo um profissional da ciência, tu vai encarar alguma crítica dos teus colegas e até um olhar diferenciado. E em nenhum momento eu senti, nesse convívio que eu tive com o Dr. Ivan, dentro do hospital, tanto que eu não sabia que ele era espírita, e ele não fazia propaganda disso, né? Mas ele ajudava muitas pessoas lá, porque eu acabei chegando nele, porque a minha filha teve um problema, a minha filha Raíssa, mais nova, e eu era católico, apostólico, não entendia nada de espiritismo, e se dissesse para mim ir numa casa espírita, eu fugia, porque eu era bem carola, assim, eu era palestrante de batismo, de crisma, e só faltei ser padre. E eu acho que até fui padre, não tranquilo. E então eu não aceitaria nunca ir para uma casa espírita, porque eu tinha preconceito, eu conheço. E aí aconteceu isso com a minha filha, e a gente sabe, né? Diz que a gente veio pela dor, né? Só tem duas formas, né? Ou é pelo amor ou é pela dor, né? E eles nos chamam, às vezes, pela dor. E eu acabei no desespero, noites e noites, minha filha gritando, sempre domingo às 3 horas da manhã. Da madrugada de domingo para segunda, 3 horas da manhã, minha filha acordava gritando. Não sabia explicar, ninguém explicava. Procurei Kardecil, não resolveu. Aí alguém chegou, procura o Dr. Ivan. Aí eu fui lá na sala dele, onde ele atendia, lá no ambulatório. Cheguei lá, ele estava com os pacientes atendendo, esperei os pacientes ser atendidos. E aí ele, ei meu filho. Aí ele, tu é Rogério? Sou. Não, quem me mandou, pediu para mim lá, foi o Francisco Berti, que trabalhou com nós aqui, que era diretor administrativo do Hospital Conceição na época, e eu acho que eu era gerente de materiais e gerente financeiro. E aí eu fui falar com o Dr. Ivan, o Dr. Ivan, não, meu filho, eu falei assim, tu vou marcar ela para um atendimento lá na casa, e aí marcou o atendimento, tá, pra você levar o filho? Não, só vai tu. Aí cheguei na sala, era uma sala, tava a Leila era que coordenava a mesa, era uma mesa oval mesmo, o Dr. Ivan ficava embaixo da luz, assim, sentado, e a gente sentava na frente dele, ele botava as mãozinhas na tua perna, assim, botava as mãos, ele botava as mãozinhas na perna, e ficava um pouquinho parado. E aí, tu é médio, né, meu filho? Tu sabe disso? Eu disse, o que é isso? O que é isso? Aí, não, mas vamos atender a tua filha, tudo mais. Não deu bola nenhuma à minha filha. O problema é que ele via era eu, né? Aí ele me convidou para trabalhar também. Assim, tu tem que trabalhar, meu filho. Se tu quiser, vai começar o curso a semana que vem. E eu levei um susto, quase que não voltei. E aí, mas eu conhecia ele, acabei voltando, atendeu, e a minha filha melhorou, e eu acabei trabalhando com ele também na mesa. Acabei trabalhando com o Dr. Ivan na mesa. Mas trabalhei acho que três reuniões e não estava me sentindo bem. Aí cheguei para o Dr. Ivan, eu sei que todo mundo gostaria de estar na sua sala trabalhando, que era disputado trabalhar com o Dr. Ivan, mas eu não estou me sentindo bem, eu tenho que ser sincero com o senhor. Eu disse, não, meu filho, não tem problema, vem cá. Pegou na mão e me levou e largou na sala do Cardoso, que é o grupo de limpeza. É aqui que é teu lugar. Aqui que é teu lugar. Ali não é teu lugar. Aqui tá bom. Eu estou trabalhando até hoje na limpeza, não sei. Então, mas o Dr. Ivan era assim, ele era uma pessoa que tinha uma mediunidade extraordinária, né? Eu nunca me esqueço que ele chegou para mim e disse assim, quem é essa
essa senhora negra, grande, assim, aquelas senhoras bem... Nem tenho ideia de quem é, doutor Ivan. E ele disse, não, mas essa senhora está do teu lado, e ela te conhece há muito tempo, desde criança. Cara, eu me lembrei. Velho pirando, né? Esse velho tá viajando. Eu já meio preconceituoso, né? Fui pra casa, no meio do caminho, eu bati uma coisa na minha... Eu parei o carro. Porque tinha uma senhora, que era a Finada Maria, eu chamava de Finada Maria porque ela tinha morrido. As pessoas antigas chamavam Finada, né? Finada Maria, Finada do João. As pessoas chamavam assim. E essa senhora morava perto da minha avó. E ele disse assim, ela te abraça, ela te aperta, assim, tá viajando. Me lembrei, eu ia correndo como criança, ela me pegava no colo e me abraçava, e ela era dona de uma casa de umbanda. E ele disse, não, ela tá contigo aí. Então ele tinha uma mediunidade que não deixava, vamos dizer, nenhuma dúvida do que ele estava vendo. Ele tinha evidência, tinha audiência. Então isso dava segurança para nós, já entrando nessa questão do trabalho, de nós vermos alguma coisa, ou se nós tivéssemos um questionamento, uma dúvida sobre o trabalho, ele dava essa certeza e a gente comprovava isso no atendimento. Então essa confiança que ele trazia, que nos dava segurança de encarar, mesmo para mim, com toda a insegurança que eu tinha, toda a dúvida que eu tinha de trabalhar com o espiritismo, eu me baseava muito nele, assim, eu tinha ele como referência. Bom, mas se ele é médico, se ele é uma pessoa né, que tá aqui, se ele está vendo, não pode o cara tá, sabe, tem alguma coisa. E nesse sentido, que é mais ou menos o que a gente se manifestou, a Sandra falou, a gente ia, cada um de nós, num voto de confiança. Então eu diria assim, que o Dr. Ivan, ele construiu essa casa, tijolinho por tijolinho, colocando as pessoas, olhando as pessoas, sabendo essa pessoa é importante aqui para trabalhar, já está o tempo dela, porque ele fazia essa leitura, né? Ele fazia essa leitura e nos dava essa segurança, e a coisa despertava depois, né? A coisa aparecia depois, e isso dava para nós a sequência. Então a gente estava com essa segurança de que esse era o caminho, né? E o Dr. Ivan, por essa relação da ciência, ele, quando estava lá na Casa do Jardim, ele tinha uma relação muito próxima com o Lacerda, os dois eram irmãos, assim, né? E a dona Yolanda, que era esposa do Dr. Lacerda, ela tinha uma relação muito próxima. Ela não era uma médium trabalhadora, mas ela fazia a organização da casa para o Lacerda. E ela orientava. E ela que orientou o Dr. Ivan a formar esse grupo, que a Darlane trabalhou, né? Só que tu forma um grupo, porque ele era médium do grupo trabalhava num grupo lá da Casa do Jardim, até que ele saiu e formou esse grupo, e que depois foi lá para o Ramiro Dado. Ele começou como dirigente na marra. Pô, é tu que vai dirigir isso, mas eu nunca dirigi. Sim, ele fazia isso para nós. Ele fazia isso para nós. E aí, lá na Casa do Jardim, ele conheceu um antropólogo, o Sidney Greenfield, da Universidade de Wisconsin, e aí ele orientou o Dr. Ivan no atendimento, que é uma ficha para identificar e fazer estatística, né, a casuística dos casos, né, dos atendimentos, que é muito característico do cientista, né, de registrar aquilo que está acontecendo. Por isso que nós temos a nossa casa, e muitos que vão estar ouvindo esse encontro que nós estamos falando, vem nós preenchendo ficha. Então veio desta orientação dada por esse antropólogo, que era um cientista, que estava fazendo um trabalho nas casas espíritas no Brasil, né, um antropólogo, e aí ele sugeriu para o Dr. Ivan, e a partir do Dr. Ivan fez isso, e muito do que nós fizemos veio então, comprovadamente, dessas orientações dele. E nós tivemos aí muitas oportunidades de aprendizado. Acho que até teve nós fazíamos encontros, e naquele momento nós fazíamos junto com a Casa do Jardim, nós caminhamos muito com a Casa do Jardim. Fizemos encontro no Hospital São Pedro, curso, mas fizemos um encontro lá com a Lacerda. Nós nos reunimos no Hospital São Pedro, que era um lugar maior. Nós tínhamos uma médium que trabalhava lá, né, a Isabel, e ela conseguiu, porque nós não tínhamos espaço
para todas as pessoas que queriam conversar, que queriam assistir. E lá nós conseguimos, durante muito tempo, a gente ficou lá no Hospital São Pedro e fazendo todas aquelas palestras que eram muito boas e sempre nos enriquecia muito, né? Porque todo mundo podia dialogar junto, né? Ele fazia esse intercâmbio e as pessoas perguntavam, contavam seus casos e era imperdível aquelas reuniões. A gente passava a manhã inteira lá dentro e era capaz de passar a tarde também, né? Porque era muito bom. Era um aprendizado, ele tinha essa preocupação da formação do médium, né? Que o médium não fosse simplesmente um papagaio, não repetir, mas tivesse da onde veio, como isso acontece, por que acontece, conhecimento na sua amplitude, né? E isso era uma coisa que norteava o nosso trabalho, tanto que começou os cursos que eram os cursos feitos por ele, que eram de uma semana, mas ele tinha essa noção de que precisava trazer médios para a casa crescer, que ele sabia que tinha essa missão de fazer a casa crescer, né? Tanto nós éramos, acho que 4 ou 5 grupos na Gonçalves Ledo, e para cá, né, passando para 25 grupos, né? Então tem que ter 25 dirigentes e conseguir médios para sustentar uma casa desse porte. Mas acho que uma coisa importante, nós chegamos até aqui, né? Estamos em 2021, já indo para 2022, numa casa de 4 andares, né, com mais de 250 médicos, com 25 dirigentes. Acho que o importante é a gente lembrar assim, das pessoas que ajudaram a construir esse processo, né? Esta casa aqui, ela teve muitas mãos ali. Eu acho que seria importante fazer uma lembrança do Antônio, do esposo da Ieda. O Antônio teve um papel muito importante. Talvez assim Como arquiteto, né? tenha tido algumas questões que é do humano, né? Mas a gente tem que passar por cima disto. Mas assim, a importância que ele teve para a construção dessa casa. A Leila Ordai também teve uma participação importante como engenheira, e o Antônio como engenheiro. Teve vários outros arquitetos que se envolveram, a Melina. Mas essas pessoas, acho que é importante, assim, no nosso aniversário da casa, lembrar dessas pessoas que participaram. Então, além de todos os dirigentes que tiveram, Maria Inês Pagnocelli. Maria Inês Pagnocelli também teve um papel importante, ela também nos ajudou nessa questão da casa. Então, assim, é uma construção de muitas mãos, mas que teve alguém, né, que conseguiu unir todas essas pessoas para que tivesse essa grande obra, né, que não é mais de uma única pessoa, mas é de uma coletividade, né? Então, acho que isso foi realmente importante. E faltou eu dizer aqui uma palavra que pudesse simbolizar o Dr. Ivan, né? Lá na Publi, chegou um momento assim que eu comecei a escrever algumas coisas, eu recebi algumas informações, né? E o Dr. Ivan estava ali e assim vi uma palavra para mim: Ivan, a missão do Ivan, né? Qual era a missão dele, né? Porque eu vi assim que ele estava meio frustrado, eu acompanhava ele dos dois lados, no mundo material e no mundo espiritual. No mundo material, ele médico, e ele é uma pessoa que se envolvia, foi presidente da associação lá, da associação de funcionários, ele era uma pessoa que atendia todo mundo, ele não tinha aquela empáfia do médico, né? Ele era uma pessoa simples, humilde, chegava a falar com alguém da faxina, tratava as pessoas de igual para igual, ele não tinha essa diferença. E aqui ele tinha uma grande frustração, que era ele não ter conseguido, através da casa e do nosso trabalho, ter trazido o mundo acadêmico para dentro da casa e fazer com que o mundo acadêmico pudesse entender essa nova conexão, que até é um subtítulo do livro, né? A conexão entre o espírito e a ciência, né? Então ele tinha essa frustração, e certamente levou isso, né? O Paulo referenciou isso aí. Mas, e aí então lá nesse encontro, ele disse: olha, a palavra que diz assim, Ivan,
talvez tu não vá conseguir ver todo esse resultado, mas a tua missão é preparar o caminho, entendeu? Criar uma nova possibilidade, que é isso que a Casa de João Pedro dá. Se nós pensarmos assim, que na Casa de João Pedro, o que faz as pessoas que não querem mais trabalhar em determinadas faixas de trabalho, para onde eles vão? Não tinha uma casa que pudesse acolher. E isso começou a se criar. Começou com Lacerda, o Dr. Ivan deu continuidade, ampliou, e hoje já tem muitas casas que permitem isso. Então ele conseguiu. Então eu diria que o Dr. Ivan, a Leila falou que ele é inovador, né? Eu diria que ele era um visionário. Né? Ele via coisas que a gente não conseguia ver. Mas a própria Sandra falou isso, né? Que ele tinha... Para mim ele era um visionário, era alguém que conseguia ver coisas além do que a gente via. E ele sabia muito mais, mas ele tinha um poder de síntese, porque ele sabia que não adiantava dizer muita coisa, porque as pessoas não tinham toda a capacidade de entender. Então eu vejo que ele deixou muitas coisas para a gente construir, né, nesse sentido de buscar, mas tendo o norte aquilo que ele... Eu acho que esse foi o legado que ele deixou, né? Preparou a base para a gente poder... E ele também, no final, quando ele já não trabalhava mais na casa, mesmo assim ele não se desligava espiritualmente da casa. Porque quando a gente chegava lá, se tinha algum problema, um médio doente, ele dizia, como é que tá fulano? E o Beltrano, como é que tá? Parece que ele estava aqui dentro da casa. A gente nem levava as coisas para ele, mas parece que ele estava aqui dentro. Ele perguntava, ele ia direto no ponto. O que fulano está fazendo? O que o outro fez? Ele sabia, ele se desdobrava, ele sabia tudo o que acontecia aqui na casa. E às vezes a gente nem queria falar naquele assunto com ele, mas ele puxava o assunto porque ele sabia o que estava acontecendo. Tenho muita saudade das reuniões com o Dr. Ivan. Das reuniões que nós fazíamos para discutir não somente o estudo, mas discutir a nossa casa como um todo. E ele sempre exigindo que os trabalhos desenvolvidos na nossa casa eram trabalhos espiritualistas, mas que a base da técnica utilizada já era prevista nas obras de Kardec. E isso aí a gente levou um determinado tempo para entender. Mas lendo, relendo e estudando o legado que ele nos deixou, esses livros maravilhosos, nós conseguimos entender. E estamos agora aplicando seus livros como livros didáticos nos cursos desenvolvidos pela nossa casa. Muito obrigado, Dr. Ivan, pois eu sei que está sempre junto de nós, sempre junto da nossa casa, que a sua energia marcante sempre está nos animando, sempre está nos vibrando, sempre está nos entusiasmando a ter persistência e continuidade nos trabalhos da Casa de João Pedro. Muito, muito, muito obrigado, Dr. Ivan. E um forte abraço, um abraço bem apertado. Um abraço com muita energia, com muita paz e com muito amor. Não poderia deixar de homenagear a nossa casa, o aniversário da nossa casa, em especial o nosso grande mestre, o meu grande mestre, Dr. Ivan Hervé. Uma pessoa que me auxiliou muito, me ajudou muito. Eu conheci o Dr. Ivan na época em que eu mais precisava, mas lá pelos meus 28, 29 anos, e ele foi de fundamental importância para todo o meu desenvolvimento espiritual. Eu participo da casa há quase 30 anos e eu só tenho a agradecer a essa grande pessoa, forte, uma pessoa caridosa, com um coração enorme, inteligentíssimo
uma pessoa de verdade. Participei, tive a honra de participar do grupo dele, de dirigir o grupo dele. Tive a honra de estar ao lado dele em várias etapas, em várias dificuldades. E juntos tentamos seguir em frente e auxiliar em todos os sentidos. Quero homenagear muito, muito, de todo o meu coração, esse grande mestre, Dr. Ivan Hervé. Parabéns, Dr. Ivan. Onde estiver, sei que sempre farás a diferença. Um abraço a todos. Não, isso aí eu acho que até o final eu tenho uma gravação, eu gravei com ele lá, eu fui e gravei, fazendo algumas perguntas para ele, e ele, já bem debilitado, totalmente surdo, né, ele não ouvia mais, né, não conseguia, né, às vezes nem se andar direito, às vezes tinha lapsos de memória e tudo mais, mas a gente via isso, a preocupação mesmo com 94 anos lá, enfim, ele se preocupando com a casa, né? Certamente, se ele tinha isso em carne, tem isso no espírito, né? Então, acho que é também uma referência que a gente está fazendo de reconhecer, né, o trabalho que ele fez e o que deixou para nossa casa. Lá, doutor Ivan, o senhor não me mente. Está errado esse processo. Já acho que quarto ou quinto ano que eu venho aqui comer o bolinho do senhor, não sai de 93? Não. 93. Claro que a Odila está com... Aí começava. Aí calculava a idade da Odila. Era mais Sempre era mais velha. era mais velha. Ela era mais velha. É verdade, sempre. Ele falava no aniversário dele, E eu a dizia pra Odila ele, tinha 95, você estava com 94. doutor Ivan, a Odila é mais moça que o senhor. Não, Não. ela é muito mais velha. Não Ela não podia ter. é. Sempre, né? Sempre. Sempre. Falar a verdade, ele falava que a Odila era mais velha que ele. Mas isso é impressionante com relação, nós tivemos uma situação, como acontece em todas as casas, né, de médiuns indisciplinados, aquela coisa que a diretoria passa um trabalho, e na época a gente estava passando um perrengue, a Leila estava de presidente, e eu só dizia assim, Leila, deixa que hoje mesmo nós vamos fechar o grupo lá e vamos rezar, vamos pedir. A coisa estava feia. Chegar lá o doutor Ivan e me diz uma coisa, tu me fala a verdade. Não, claro. E como é que tá o fulano? Mas chegou a dar um fio. Não, tá tudo E bem. eu tinha que gritar. Não, tá Eu tinha que gritar porque ele surdo. Sim, eu tinha que Ele gritar. tinha que gritar. É verdade. Ele disse assim pra mim, tem briga lá? Yes. Não, tá tudo em paz. Nossa. Tem. Não, mas tá tudo bem. E o fulano? Ele é direto. Mas ele tinha uma Ele coisa... era direto. Ele tinha uma coisa assim, ele não tolerava aquela pessoa que vinha para casa com cheio de problemas, era atendido e depois vivia aqui sem fazer a sua reforma, sem melhorar. Não tinha paciência. Eles chegavam direto, se atiravam no colo dele, Tá. abraçava ele. Ou, quando ele não atendia mais, os pacientes chegavam lá e procuravam por ele, queriam saber. Não, e uma coisa que é clara, que está mostrado, né? O Dr. Ivan tinha um poder de síntese. Vocês veem o livro dele, todos os livros dele são fininhos. Se ele tivesse escrito um livro botando mais detalhes, pegasse cada trabalho, fizesse um aprofundamento, não tivesse esse poder tanto de síntese como ele tinha, as pessoas olhariam isso diferente. Por quê? Porque a gente via o resultado dos pacientes. Né? Pacientes com problemas gravíssimos e que os médicos mandavam continuar o atendimento aqui na casa. Para mim isso era o mais, era o maior feedback que tinha em relação a isso ali, né? Então, encerrando essa mesa de conversa aqui com os nossos dirigentes, eu queria fazer um convite a vocês. Nós temos esse livro aqui, que é um livro que nós compilamos, toda a obra do Dr. Ivan, claro que é uma síntese, né? Aquilo que é mais importante, a gente tentou trazer o mais objetivo, né? Para poder também servir para os nossos médicos que estão trabalhando, para os médicos que estão estudando, mas também as pessoas que estiverem interessadas em adquirir esse livro, está à disposição à venda da nossa casa, e vocês vão poder ter um conhecimento da história da nossa casa, um pouco de conhecimento do Dr. Ivan e do que ele escreveu. Aqui é uma síntese,
chamado, por isso que nós colocamos aqui na capa do livro, Ensinamentos do seu fundador, Dr. Ivan Hervé. Convido a todos que querem conhecer, que queiram conhecer a nossa casa, leiam esse livro que vão poder ter uma visão deste grande homem, né, que como espírito encarnado deixou um grande legado para nós, principalmente os trabalhadores aqui, e para as pessoas que foram atendidas. Teríamos aqui muitas coisas para dizer, poderíamos ficar muito tempo, mas não é esse o objetivo, é para a gente fazer uma síntese mesmo, né? Temos um tempo definido, mas a gente queria deixar para vocês esse relato de pessoas que conviveram, que trabalham nessa casa, que continuam trabalhando, que devem muito a toda a espiritualidade, né? Não podemos esquecer de João Pedro e toda a equipe trabalhadora desta casa, né? O Dr. Ivan foi um instrumento disso, né? Como são todos os médios, mas o nosso agradecimento, e espero que vocês continuem assistindo este vídeo, que vocês vão ter mais coisas muito mais interessantes que nós vamos falar, e vocês vão ter um pouco de entendimento do que é a Casa de João Pedro, e vão comemorar conosco. Obrigado pela paciência de nos assistir. Espero que tenham gostado. Eu sei que aqui eu tenho um centro de camaradagem, de amizade, de amor, de compreensão. E isso me conforta profundamente. Aos 95 anos de idade feitos, eu só posso dizer a vocês muito obrigado. Vocês não imaginam a minha alegria. Sei, já perdi esposa, perdi companheiros, enfim. Mas não os perdi, porque eles certamente continuarão comigo agora e sempre.